Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Economia Brasileira em Exercícios, hoje fazendo a correção de questões referentes ao PAEG, PAEG e Milagre Econômico, período de 1964 a 1973. Vamos lá. Questão 1. O PAEG teve dois eixos de ação. Um deles foi o eixo emergencial e o outro eixo de ações estruturais. Então, o PAEG, da mesma forma que o plano trienal, tinha um eixo de combate à inflação, né, mais imediato, inclusive os dois com políticas ortodoxas, né, e tinha um eixo de reformas institucionais, de reformas estruturais. Sobre o PAEG, são corretas as afirmativas. O plano estabeleceu um rígido controle das tarifas e preços públicos, visando a obtenção de resultados mais rápidos no combate à inflação. Errado. Inclusive, o PAEG, uma das medidas foi o realismo tarifário, fazer o ajuste de preços e tarifas públicas, não é? A gente chama isso de realismo tarifário, né? Porque ele exatamente estava corrigindo defasagens nos preços de tarifas públicas e leva a um resultado que é conhecido como inflação corretiva. Então, o PAEG teve uma inflação corretiva. Por que a gente chama de inflação corretiva? Porque essa política de realismo tarifário, de reajuste de preços e tarifas públicas, esse realismo tarifário, acabou causando um pouco de inflação, aumenta a inflação no curto prazo, né? Então é uma inflação e ela é corretiva no sentido que o objetivo dela é, no médio e longo prazo, combater a inflação. É uma inflação, mas ao mesmo tempo é uma correção da inflação, porque visa reduzir o déficit público, reduzir uma das fontes da própria inflação, não é? Que é o déficit público elevado. Então, por isso, esse resultado é chamado de inflação corretiva. Tanto que a inflação aumenta em 64, né? Comparado com 63, há até um aumento da inflação, devido a esse reajuste de preços e tarifas públicas. Então, o item está errado, não houve esse rígido controle das tarifas. Pelo contrário, houve um reajuste dos preços e tarifas públicas, e isso é um realismo tarifário e tem como resultado a inflação corretiva que houve durante o PAEG. O diagnóstico que orientou as ações emergenciais foi de que a inflação, que se encontrava em processo de aceleração, decorria tanto de pressões de demanda, oriundas dos gastos descontrolados do governo, quanto de custos provocadas por reajustes salariais acima dos aumentos de produtividade. Correto. Né? O PAEG identificou três fontes nesse eixo de combate à inflação, nesse eixo emergencial. O PAEG identificou, o diagnóstico do PAEG era de que havia três fontes para a inflação: o déficit público, o aumento, a expansão da moeda e do crédito às empresas e o crescimento dos salários acima da produtividade. Então, o elevado déficit público, o forte crescimento do crédito às empresas e da oferta de moeda e o crescimento dos salários acima da produtividade. Essas eram as três fontes identificadas pelo PAEG da inflação. E percebam que as políticas, né, elas surgem imediatamente como correspondente desse diagnóstico, né? Fazer uma política fiscal, né, de redução de gastos, uma política fiscal contracionista, com redução de gastos e aumento de receita, que foi feito pela reforma tributária, uma política de contração do crédito e uma redução do crescimento da oferta de moeda da economia, portanto, uma política monetária contracionista, e uma política salarial que fez com que os salários fossem contidos, né? Criou uma regra de crescimento dos salários em que os salários eram corrigidos de acordo com a produtividade e com uma inflação programada, né? E a inflação, muitas vezes a inflação efetiva era muito maior do que essa inflação programada, não é? O
que levou a uma queda dos salários reais. Então essa política de reajustes salariais do PAEG teve o efeito de reduzir os salários reais e foi um ponto importante do combate à inflação durante o PAEG. Por isso o item está correto. As ações estruturais focalizaram as condições de financiamento da economia. Correto, né? Quando o PAEG faz uma reforma fiscal e tributária, ele está se voltando para o financiamento do setor público. Quando faz a reforma do sistema financeiro, né, segmentando o sistema financeiro, criando o sistema financeiro de habitação, criando novas instituições para o sistema financeiro, como bancos de investimento, e criando a correção monetária para aprofundar e criar um mercado de dívida pública, um mercado de títulos públicos, não é? Criando dentro da reforma do sistema financeiro, criando o sistema financeiro da habitação, o Banco Nacional de Habitação, criando mecanismos de poupança compulsória, como o FGTS, não é? Então tudo isso criando também, fazendo reformas do setor externo, inclusive com a maior abertura a capital estrangeiro. Então percebam que grande parte das reformas institucionais foram voltadas para melhorar as condições de financiamento da economia, não é? Exatamente porque se identificava que a economia brasileira crescia utilizando fontes de financiamento inflacionário, como a emissão monetária e expansão do crédito muito rápida, né? Sem uma base de financiamento adequada, ok? Então se identificava como esse financiamento inflacionário por meio de emissão uma das fontes da inflação, ok? Então por isso o PAEG continha essas reformas estruturais que se voltavam principalmente para o financiamento da economia, o financiamento do processo de crescimento, o financiamento não inflacionário do crescimento. Correto. O plano preconizava ações de ampliação da base de financiamento da União. Correto, né? Tanto quando faz a reforma tributária, como quando cria a correção monetária e criou as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, o PAEG avançou no sentido de ampliar a base de financiamento da União. Correto. 2. Sobre o Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, implementado pelo governo Castelo Branco, é certo afirmar que esteve centrado no combate à inflação e, por isso, não estabeleceu metas de crescimento econômico. Errado. Todas as metas de inflação eram gradualistas, no sentido de não comprometer o processo de financiamento. E no próprio PAEG havia metas com relação ao crescimento econômico. Errado. Diagnosticou como causas da inflação o déficit público, a expansão do crédito às empresas e os reajustes salariais em proporção superior ao crescimento da produtividade. Correto. Acabamos de falar aqui que foram as três causas identificadas pelo PAEG, não é? As três fontes identificadas pelo PAEG como causa da inflação. Teve na política salarial um dos principais componentes da estratégia de combate à inflação. Política essa que provocou a redução do salário mínimo real. Correto, a gente já falou isso aqui também, né? Que a política salarial foi um componente importante da política de combate à inflação do PAEG, inclusive com uma queda dos salários reais, especialmente do salário mínimo. Promoveu o financiamento do crescente déficit público por meio da venda de títulos do governo, evitando assim o impacto inflacionário do déficit. Correto. Criou um mercado de dívida pública, não é? Na medida em que a criação da correção monetária fez com que os títulos públicos se tornasse um ativo financeiro, né? Um mecanismo de poupança adequado para os poupadores, não é? Porque ele protegia da inflação e pagava um rendimento real, na medida em que havia correção monetária. Isso não acontecia antes por causa da lei da usura, né? A inflação estava entre 80% e 90% e a lei da usura estabelecia taxas de juros nominais, né? Um teto para taxas de juros de 12%. Então não havia condições, não havia captação de recursos dentro do sistema financeiro e pelo próprio governo, porque as taxas de juros reais eram negativas. A taxa de juros tinha esse teto de 12%,
e a inflação era de 80%. Então, na verdade, as taxas de juros reais ficariam negativas, de forma que não havia condições dos bancos e do próprio governo desenvolver um mercado de dívida pública, nem dos bancos captar financiamentos ou mesmo fazer financiamentos numa economia com essa limitação, ok? Com a criação da correção monetária, você passa a ter taxas reais positivas, né? E proteger tanto aplicações financeiras quanto passivos financeiros. Então está correto. 3. Contam-se entre os objetivos do PAEG: aceleração do ritmo de crescimento econômico interrompido no biênio 62-63. Correto. Uma das metas dos objetivos do governo era retomar o crescimento. O controle do processo inflacionário mediante redução do déficit público. Correto, né? Foi um dos componentes da redução do processo inflacionário. O aumento do crédito ao setor privado, uma vez que a nova equipe considerava ser a restrição deste crédito um dos principais problemas macroeconômicos brasileiros. Errado, não é? Um dos objetivos era exatamente conter, não é? Desacelerar o crescimento do crédito ao setor privado, porque se avaliava que o forte crescimento do crédito às empresas era uma das fontes da inflação, né? Por isso esse item está errado. A correção da tendência a déficits elevados em transações correntes, que ameaçavam a continuidade do processo de desenvolvimento pelo estrangulamento periódico da capacidade de importar. Correto. Um dos objetivos era estimular exportações, né? Exatamente para conter essa tendência a déficits em conta corrente. Correto. A liberalização das barreiras tarifárias para aumentar a competitividade da indústria brasileira e controlar o aumento de preços. Errado, não é? A gente só vai fazer de fato uma liberalização de barreiras tarifárias, uma redução de limites quantitativos às importações nos anos 90, não é? No final dos anos 80, início dos anos 90, que há um forte movimento de liberalização, de maior abertura comercial na economia brasileira, com redução de alíquotas, né, de imposto de importação e retirada dessas barreiras tarifárias e não tarifárias, não é? Por isso o item está errado. 4. Sobre o desempenho da economia brasileira e a política econômica do governo Castelo Branco, é certo afirmar que a política de estabilização de preços implicou taxas negativas de crescimento. Errado. As taxas ficaram baixas relativo à média histórica brasileira, porém, né, no período até 80. As taxas não eram negativas, de 64 em diante. Mesmo assim, durante os anos 60, não apresentou em nenhum momento, mesmo com a desaceleração, não apresentou taxas negativas. O ingresso de capitais privados externos de risco e empréstimo foi estimulado. Correto. O governo, inclusive, tem uma resolução 63 do Banco Central que permite os bancos tomarem empréstimos externos para repassar às empresas, não é? E as empresas tomarem emprestado diretamente no mercado internacional. Então, houve, de fato, esse estímulo ao ingresso de capitais privados, não é? De risco e de empréstimo. De risco seria o capital de investimento direto. Então está correto. A redução do déficit público contou com a privatização de empresas estatais deficitárias. Errado. Então a gente vai ter um processo de privatização para valer também a partir dos anos 90. Nesse período não. Nesse período há até a ampliação, não exatamente no governo Castelo Branco, mas no governo do milagre econômico, né? No período do milagre econômico, há uma expansão das empresas estatais. A política salarial constituiu um dos componentes centrais da política de estabilização, correto. 5. A ruptura institucional de 1964 continuou a explorar um padrão de desenvolvimento semelhante ao dos anos 50, associação com empresas estrangeiras, padrões de consumo do primeiro mundo e adoção de tecnologias características desses padrões. Identifica abaixo quais foram as reformas institucionais
implementados pelo governo militar naquele ano e nos anos seguintes, que lograram reduzir a taxa de inflação de cerca de 100% para algo em torno de 20% em 1969. Reforma tributária e correção monetária, correto, né? São duas reformas que fizeram parte do PAEG, reforma tributária e correção monetária. Livre negociação salarial para o setor público e setor privado, errado, foi estabelecido reajustes salariais, uma política governamental, uma política salarial, né? Errado. Criação da SUMOC, errado, a SUMOC é de 1945, na verdade foi criado o Banco Central, não é? No período do PAEG, foi criado o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, então está errado. Criação do FGTS, do Banco Nacional de Habitação e do Sistema Financeiro de Habitação, todos já falei aqui, não é? Está correto, todos foram criados no PAEG, Política de realismo tarifário em relação aos serviços públicos, correto, também já falamos aqui. 6. A política anti-inflacionária do período 64-67 alcançou sucesso em reverter a tendência ascendente da inflação no período anterior. Entre os principais componentes dessa política, podemos mencionar o congelamento temporário de preços e salários, errado, não é? Então, tanto havia reajustes salariais, quanto os preços públicos e tarifas públicas foram reajustados na política de realismo tarifário, na inflação corretiva, não é isso? Então, o congelamento temporário de preços e salários, tendo controle de preços posterior, constituído num expediente secundário para o sucesso da política de estabilização, errado. A política de realismo dos preços públicos, que se revelou importante para a redução do déficit público, ainda que tenha tido impactos negativos sobre a inflação a curto prazo. Correto, é exatamente a essência do que se chama de inflação corretiva, não é? Você faz um realismo tarifário, que que são os ajustes do déficit público, no ajuste dos preços que reduzem o déficit público, mas isso tem um custo de aumentar a inflação no curto prazo, por isso que se chama de inflação corretiva, correto. O déficit público, que a despeito do discurso oficial não foi reduzido de forma importante, mas importante foi a mudança ocorrida na forma de financiamento do déficit, com a criação das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Errado, o déficit público foi reduzido de forma importante, até porque, além da redução dos gastos, houve uma reforma tributária que aumentou a carga tributária. A política salarial, então, implementada, que permitiu compatibilizar a queda dos índices inflacionários com a manutenção dos salários reais. Errado, né? Na verdade, houve redução dos salários reais com a política de ajustes de salário. 7. De acordo com a programação de ação econômica do governo, do primeiro governo militar, o combate à inflação deveria seguir uma estratégia gradualista, de forma a não comprometer a meta prioritária do governo de aceleração do crescimento econômico. Correto. Então, a meta era retomar o crescimento econômico e a inflação, então, e o programa inflacionário, né, de combate à inflação era elaborado de forma a não comprometer esse resultado, né? Era uma estratégia gradualista de redução da inflação. Correto. O déficit do governo, após as negociações com o FMI, deveria ser financiado por empréstimos externos. Errado, né? Não havia essa medida de financiar déficit com empréstimos externos. As tarifas e os preços públicos deveriam ser controlados visando a obtenção de resultados mais rápidos no combate à inflação. Errado, a gente já viu inclusive esse item aqui, não é? Se aplicou uma política de realismo tarifário. O ingresso de capitais estrangeiros deveria ser estimulado como forma de acelerar a taxa de crescimento econômico. Correto. Então, uma maior abertura ao capital estrangeiro, né? Tanto facilitando a remessa de lucros, quanto incentivando a entrada de capital por meio de empréstimos e investimento direto. Correto. 8. O Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, do governo Castelo Branco, identificava 3 causas básicas da inflação, a saber,
os déficits públicos, a expansão creditícia e as majorações excessivas de salários. Correto. Utilizou uma política de compressão salarial como instrumento-chave no combate à inflação. Correto. A reforma financeira visou, entre outros objetivos, ao fortalecimento da poupança privada nacional. Correto. Um dos objetivos da reforma financeira era fortalecer a poupança como forma de financiamento do processo de crescimento, do investimento do processo de crescimento. Reduziu o déficit público e praticou o controle direto sobre os preços dos setores industriais oligopolizados para obter rápidos resultados no combate à inflação. Errado, Essa política de controle sobre preços de setores industriais vai ocorrer no milagre econômico, porém no PAEG não teve esse controle de preços. Inclusive no caso das estatais teve realismo tarifário. 9. Sobre a política anti-inflacionária do Programa de Ação Econômica do Governo, Castelo Branco, PAEG e sua implementação, pode-se afirmar que, tal como implementado no governo Castelo Branco, essa política teve cunho marcadamente ortodoxo, já que teve como instrumento único o controle da expansão monetária. Errado, Não é uma política de cunho marcadamente ortodoxo, porque teve todo um conjunto de reformas estruturais, tinha uma visão de que a política salarial, que os salários crescendo acima da produtividade também era uma fonte, que é uma inflação de custo, também era uma fonte de inflação, e tinha os reajustes salariais como uma das políticas, e todo o conjunto de reformas estruturais, bem como o combate gradual à inflação, tudo isso coloca alguns traços heterodoxos no plano. Inclusive essa é a tese do André Lara Rezende, que diz que o PAEG não pode ser classificado simplesmente como um plano ortodoxo, porque ele tinha esses traços heterodoxos. A introdução do mecanismo de correção monetária, portanto o item está errado, o item anterior. A introdução do mecanismo de correção monetária foi parte da política anti-inflacionária do período. Correto. A correção monetária seria uma forma de se conviver com a inflação, com alguma inflação. E também fazia parte de uma política anti-inflacionária na medida em que buscava uma forma de financiamento do governo mais adequada por meio do mercado de dívida pública. Então está certo. Reconhecendo os déficits das estatais como uma fonte constante de pressões inflacionárias, o PAEG recomendava insistentemente a sua privatização. Errado, Na verdade, vai aplicar para as estatais o realismo tarifário, mas não vai ter essa política de privatizações. Privatizações nos anos 90 somente. A inflação resultava da inconsistência da política distributiva, que acirrava a disputa entre governo, empresários e trabalhadores. O governo necessitava aumentar os tributos para financiar seus gastos, os empresários reajustavam os preços para aumentar suas margens de lucros, para financiar investimento, e os trabalhadores buscavam salários que cresciam acima da produtividade. Esse era o diagnóstico da inflação, essa inconsistência distributiva. É um dos argumentos do André Lara Rezende para dizer que o PAEG tinha tinha elementos heterodoxos, Essa ideia de que a inflação resultava de uma inconsistência distributiva. Então está correto. 10. A equipe econômica que assumiu os ministérios da Fazenda e do Planejamento após o golpe de 64 partia de uma concepção econômica ortodoxa. Acerca do plano de ação econômica do governo, é possível afirmar que, a despeito da inspiração ortodoxa de seus formuladores, o PAEG sugeria certa disposição em se conviver com alguma elevação com alguma elevação dos preços, estipulando uma redução gradual e não imediata das taxas de inflação. Correto. Essa convivência com alguma elevação dos preços está refletida na ideia de correção monetária. E essa abordagem gradualista foi um ponto importante, uma característica importante do PAEG, no sentido de não comprometer a retomada do crescimento econômico.
Então está correto. As modificações na lei de remessas de lucros e o aumento da abertura a capitais externos foram medidas que contribuíram para a atração do capital estrangeiro. Correto, já falamos isso aqui. A eliminação de subsídios, como as importações de trigo e petróleo, e o aumento nos preços de serviços de utilidade pública, são medidas que, embora tenham contribuído para conter o déficit público, também concorreram num curto prazo para aumentar a inflação. Verdade, inflação corretiva, não é? Se você elimina subsídios, se você reajusta os preços dos serviços públicos, você tem uma certa inflação no curto prazo. E que é chamada de inflação corretiva porque tem o objetivo de combater a inflação no médio prazo. As tarifas e os preços públicos foram imediatamente congelados, errado, visando a desindexação de preços, sendo reajustados acima da inflação apenas em 66, errado, né? O PAEG teve na política salarial um dos principais componentes da estratégia de combate à inflação. Na prática, a nova regra de reajuste provocou a redução média do salário real. Correto. 11. Sobre as reformas financeiras estabelecidas a partir da ruptura institucional de 1964, pode-se afirmar: a reforma de 1965 segmentou o mercado financeiro, criando instituições específicas para diferentes operações ativas, como crédito ao consumidor de duráveis, créditos imobiliários e subscrição de ações. Correto, não é? Criou bancos de investimentos para fazer essa subscrição de ações. As financeiras e os bancos comerciais faziam essas operações de crédito ao consumidor de bens duráveis, e os créditos imobiliários eram feitos pelas caixas econômicas, né? Pelo Banco Nacional de Habitação, pelo Sistema Financeiro de Habitação. Então está correto. A montagem de um subsistema financeiro de habitação eficiente permitiu que este setor passasse a prescindir de recursos compulsórios obtidos por meio de fundos parafiscais. Errado, né? Então o FGTS sempre foi uma grande fonte de financiamento do sistema financeiro imobiliário, né? Na verdade, até hoje o sistema financeiro imobiliário ele utiliza o FGTS, né? Utiliza, portanto, fundos parafiscais. Então está errado. Um importante passo na maior integração do nosso sistema financeiro com o sistema financeiro internacional foi dado com a edição da Resolução 63 do Bacen, que regulamentou a captação de empréstimos externos por bancos brasileiros para posterior repasse no país. Correto. Com a criação do Banco Central, o Banco do Brasil perdeu a sua função de financiador do Tesouro, eliminando assim por completo seu papel de autoridade monetária exercida até então. Não perdeu, não é por completo, continua existindo a conta movimento do Banco do Brasil, em que o Banco do Brasil poderia emitir, fazer crédito e emitir moeda, e depois registrava isso no Banco Central. Então o Banco do Brasil podia, de forma autônoma, emitir moeda, de modo que ele ainda fazia parte desse processo de compor a autoridade monetária, né? Por meio dessa conta movimento do Banco do Brasil, que vai existir até os anos 80, né? Só depois da nova república é que vai se extinguir essa conta movimento do Banco do Brasil. Então está errado, não foi eliminado completamente esse papel do Banco Central de autoridade monetária. 12. A respeito da aceleração do crescimento do período do milagre econômico, são corretas as afirmativas. A produção industrial cresceu mediante a utilização de capacidade ociosa, já que somente no governo Geisel a capacidade produtiva instalada voltaria a crescer. Errado, não é? Por que está errado? Porque a gente pode dividir com relação a esse aspecto de investimentos, ampliação da capacidade produtiva e utilização da capacidade ociosa, a gente pode dividir o período do milagre econômico em dois períodos, né? Em dois subperíodos.
Um primeiro subperíodo de 67 a 1970, em que, de fato, o crescimento é puxado principalmente por aumento da utilização da capacidade produtiva, de uma capacidade ociosa, portanto, redução da capacidade ociosa, e o período 71 a 73 é um período de aumento dos investimentos e de ampliação da capacidade produtiva, né? Então, não se pode dizer para todo o período do milagre econômico que a produção industrial tenha crescido mediante utilização de capacidade ociosa, né? Essa é apenas a primeira metade do milagre econômico, que é feito por meio de utilização de capacidade ociosa. Depois de 70, 71 até 73, houve ampliação da capacidade produtiva e, portanto, aumento dos investimentos. O dinamismo do setor industrial foi ampliado pelas exportações de manufaturados, estimuladas pelo realismo cambial propiciado pelas mini desvalorizações. Correto, um dos fatores que propiciaram o milagre foi exatamente o crescimento do comércio mundial, que estimulou o crescimento das exportações brasileiras. Isso também foi estimulado pela política de mini desvalorizações cambiais, não é? Porque as desvalorizações passaram a ser mais frequentes, quase semanais, e eles refletiam exatamente a diferença da inflação doméstica para a inflação externa, entre a inflação doméstica e a inflação externa. Isso para manter a competitividade da economia, não é? Para manter a taxa de câmbio real, naquela perspectiva da paridade de poder de compra na sua versão relativa, que diz que o câmbio varia na magnitude da diferença entre a inflação doméstica e a inflação externa. Ok? Então, para manter o câmbio real e manter a competitividade, foram feitas essas mini desvalorizações cambiais, e isso permitiu o aumento das exportações de manufaturados. Então, está correto. O crescimento veio acompanhado do aumento do salário médio e gerou acentuada expansão do emprego, não obstante o fato de ter havido piora na distribuição de renda. Correto, não é? Vejam aqui que os salários mais baixos, o salário mínimo, ele sofre queda inclusive no milagre econômico. Porém, o salário médio da economia aumenta durante o milagre, porque a economia está crescendo muito e porque no segmento dos trabalhadores mais qualificados, ocorre um aumento do salário, né, do salário real. Por isso, o salário médio aumenta durante o período do milagre econômico, embora o salário mínimo continue a cair, o que leva a essa piora na distribuição de renda, que também é correto. A aceleração foi prejudicada por uma política monetária contracionista. Errado, né? Então, o milagre econômico ele é explicado pelas reformas institucionais do PAEG, né? Que melhoraram as condições de financiamento do país, as condições externas, seja no campo da liquidez internacional abundante, com taxas de juros baixas, né? O crescimento do comércio mundial, como a gente já falou aqui, essa é a segunda perna desses fatores, né, que estimularam o milagre econômico, que explicam o milagre econômico. E, por fim, a política econômica doméstica, que foi expansionista, tanto na área monetária quanto na área fiscal. Então, houve controle dos juros, expansão do crédito. Então, é errado dizer que a aceleração foi prejudicada por uma política monetária contracionista. É errado, não houve essa política monetária contracionista. Na verdade, houve uma política monetária expansionista, justificada pela hipótese de a inflação brasileira ser de demanda. Também está descartado isso, né? No período do milagre econômico, se descartou a ideia de que a inflação brasileira fosse uma inflação de demanda. A ideia é que a inflação de demanda já havia sido debelada, né? Já havia sido combatida pelo PAEG. A inflação que restava agora seria uma inflação de custo, provocado pelos juros elevados, que seria então uma inflação de custos e não uma inflação de demanda, causada pela inflação corretiva, né, e pelos juros elevados.
Por isso a política monetária vai ser uma política monetária expansionista, inclusive com controle dos juros. Então está errado. Não houve, claro, nenhuma política monetária contracionista. Questão 13. A alta taxa de crescimento do PIB entre 1968 e 1973 teve no setor externo uma de suas causas principais. Entre os fatores que colaboraram para a ausência de restrição externa ao crescimento acelerado, naquele período, destacam-se. Então aqui a importância do fator setor externo, não é, para o crescimento econômico. Como a gente falou, para o período do milagre, houve 3 principais fatores, não é, ou 3 ordens, grupos de fatores para explicar o milagre econômico. As reformas institucionais do PAEG, o ambiente favorável no setor externo, tanto em matéria de liquidez internacional e taxa de juros, e comércio internacional, com melhora nos termos de troca e expansão do comércio mundial. E terceiro, a política econômica doméstica, né, que foi uma política expansionista. Controle de preços, política monetária expansionista, redução de juros, as mini desvalorizações cambiais. Então a política econômica favoreceu também o crescimento, é um terceiro fator. E essa questão ressalta a questão do setor externo. O crescimento do valor das exportações a despeito da evolução desfavorável dos termos de troca, devido ao aumento do quanto das exportações. Errado. Tanto aumentou o quanto aumentou o preço das exportações. Portanto, houve melhora nos termos de troca, não é? Então, o crescimento do valor das exportações devido ao aumento do quanto das exportações e a melhora nos termos de troca. Por isso, o item está errado. Evolução desfavorável, né? Tem que ver aqui. O crescimento modesto da dívida externa bruta e, portanto, de seus encargos devido à relativa estagnação da liquidez internacional no período. Errado, não é? Na verdade, a dívida externa cresceu, embora não se possa dizer que tenha crescido aceleradamente, não é? Ou seja, um crescimento tão significativo, significativo, porém não chega a ser um crescimento como no segundo PND, né? Mas de qualquer forma está fácil falsificar esse item aqui, porque não houve essa estagnação da liquidez internacional, né? Durante o milagre econômico, o país se favoreceu da liquidez do mercado de eurodólares para financiar o déficit em conta corrente e para empréstimos externos. Então está errado. O bom desempenho do setor exportador atribuído em parte à ampliação de benefícios fiscais, creditícios e cambiais implementados a partir de 67. Correto. Então, além da política de mini desvalorizações cambiais, houve incentivos fiscais e creditícios às exportações. Percebam que, de fato, aqui durante o milagre econômico, né, durante o governo militar, já há uma reorientação, né, embora não tão significativa, né, tentando mudar um pouco a orientação de ser um modelo não somente de substituição de importações, mas também um modelo de promover as exportações. Então o item está correto, né? Certamente a história da economia brasileira seria outra se essa diminuição do viés antes exportador tivesse ocorrido antes, né? Fazendo um pouco aqui de análise contrafactual, né? A elevação do saldo comercial, que contou também com a colaboração da queda das importações, em virtude das elevações de tarifas alfandegárias do período. Errado, né? O período do milagre econômico foi um período de crescimento forte, tanto das exportações quanto das importações. Tanto que na segunda parte do milagre econômico vão ocorrer pequenos déficits comerciais, né? E vai aumentar o déficit em conta corrente na segunda parte do milagre econômico, depois de 70, né? 71, 72, 73,
já muda um pouco o panorama da conta corrente. E também em termos de saldo da balança comercial, né? Então não houve essa estagnação das importações. Pelo contrário, né, o milagre é caracterizado por um forte crescimento das importações de petróleo e de bens de capital, o que deixa o país vulnerável a um choque externo, né, que de fato aconteceu, que foi o primeiro choque do petróleo. Por isso o item está errado. 14. No período 1968-73, conhecido como a fase do milagre econômico, a taxa média anual de crescimento do PIB brasileiro foi de 11,2%. Entre os fatores que contribuíram para tal desempenho estão a abundante disponibilidade de divisas provenientes de superávites na conta corrente do balanço de pagamentos. Errado, não é? Na verdade, a gente vai ter no período de 71-73 déficits em conta corrente da ordem de 1,6, chegando até quase 2 bilhões de déficits em conta corrente, que foram financiados pelo mercado de eurodólares, né, e pelos investimentos diretos, né? Não teve problema do balanço de pagamentos, mas havia déficit em conta corrente, né? Então está errado. Inclusive, a entrada de capitais foi superior aos déficits em conta corrente, o que permitiu acumular reservas, né? Tá, ter um certo acúmulo de reservas. A vigorosa expansão da liquidez real da economia, baseada, entre outros fatores, na expansão do crédito bancário ao setor privado. Correto, né? Política do Delfim Neto de expansão do crédito, certo controle da taxa de juros, um estímulo à concentração bancária e à expansão monetária e creditícia. Correto. Tinha-se uma visão de que se devia estimular o crédito ao consumidor para inclusive impulsionar a indústria de bens de consumo duráveis. A existência da capacidade ociosa no início do período e a expansão das margens de endividamento das famílias. Correto, né? Se há um processo de expansão de crédito, há uma expansão de endividamento das famílias. E havia no período inicial do milagre econômico, na primeira fase, né? 68, 69, 70, na primeira fase do milagre econômico, havia capacidade ociosa, porque a economia tinha passado pela crise e desaceleração do início dos anos 60 e tinha passado pelos planos de estabilização, plano trienal, embora tenha sido pouco tempo implementado, e também o PAEG. Tudo isso contribuiu para arrefecer um pouco a demanda e isso criou capacidade ociosa. Então, o crescimento na parte inicial do milagre econômico baseia-se sim um pouco em existência de capacidade ociosa. Na segunda fase do período, né, que é a partir de 1970, aí já aumentam os investimentos e amplia a capacidade produtiva, dando a entender que já foi ocupada essa capacidade ociosa. Então está correto. A melhoria na distribuição de renda, que ensejou impactos favoráveis sobre a demanda de bens de consumo duráveis. Errado. Na verdade, há uma piora na distribuição de renda. Esse vai ser um dos pontos fracos do milagre, que vai gerar, inclusive, um debate sobre a distribuição de renda brasileiro a partir do trabalho do Langoni, não é? Geraldo Langoni, depois do período do milagre existe esse debate. De um lado, Pedro Malan e alguns economistas mais da oposição, e o Langoni da FGV, que vão tratar sobre questões relacionadas ao aumento da desigualdade de renda durante o período do milagre econômico. Então está errado, não houve essa melhoria na distribuição de renda. Aumentou a desigualdade de renda durante o milagre econômico. A reforma tributária e a criação de títulos da dívida mobiliária com cláusula de indexação, que são as obrigações reajustáveis do Tesouro, né? Obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, que é a ORTN, com cláusulas, portanto, de correção monetária, também contribuiu para o milagre. As reformas institucionais do PAEG, né? Reforma tributária e um mercado de dívida pública que foi impulsionado pela criação da correção monetária. Então está correto.
Questão 15. De 1968 a 1973, a economia brasileira registrou elevadas taxas de crescimento econômico, combinadas com taxas de inflação estáveis ou declinantes. Sobre esta fase, denominada milagre econômico, é certo afirmar: o crescimento econômico foi favorecido por políticas monetária, creditícia e expansionistas. Correto, foi um dos vetores do milagre, não é? O crescimento industrial ocorreu inicialmente com base na utilização de capacidade ociosa herdada do período anterior. Correto, primeira parte, no início do milagre. A política de mini desvalorizações cambiais, implantada a partir de 1968, contribuiu para o bom desempenho do setor exportador. Verdade. O financiamento dos investimentos no período se fez principalmente mediante poupança externa. Errado, não é? Errado porque, na verdade, apesar de um crescimento dos empréstimos externos, a maior parte do financiamento do investimento é por meio de poupança doméstica, não é? O déficit em conta corrente, que seria aquele valor em termos de contas nacionais correspondente à poupança externa, o déficit de conta corrente era da ordem de 1,6, 2 bilhões, não é? Isso em termos de PIB não alcançava 4, 5% do PIB, né? Eu creio que seja menos, em torno de 2, 3%. A formação bruta de capital fixo, né? Ou a formação bruta de capital, que é o investimento, chegou a alcançar durante o milagre econômico mais de 20%. Então, se você tem uma formação bruta de capital, que é o investimento, em torno de 20%, e a poupança externa, que é o déficit de conta corrente, os empréstimos externos, não é? E sem contar com o investimento direto, mas os empréstimos externos, a poupança externa, que é o déficit em conta corrente, não é? Que certamente está sendo financiado por investimento direto e empréstimos externos, alcançava em torno de 2% do PIB, então não se pode dizer que o financiamento dos investimentos no período se fez principalmente por poupança externa, e até porque grande parte da entrada de capital externo virou reservas, não é? Parte era para financiar o déficit em conta corrente e parte foi acúmulo de reservas. Então, há pouco a evidência, não tem evidência para se afirmar que o financiamento dos investimentos se fez principalmente mediante poupança externa, não é? Até porque a capacidade de poupança doméstica estava reforçada pelas reformas institucionais do PAEC. Por isso o item está errado. O controle de preços foi um dos instrumentos de combate à inflação. Correto, não é? Por meio do Conselho Interministerial de Preços, o governo controlava a maior parte dos preços dos grandes oligopólios, não é? Industriais, e das estatais, que também eram responsáveis por bens intermediários na época, não é? A gente não havia passado ainda pelo processo de privatização, e boa parte dos insumos básicos da economia eram produzidos por empresas estatais, como no aço, por exemplo, ferro, eram empresas estatais, e o governo tinha um certo controle, além de petróleo, etc. Então o governo controlava o preço tanto de estatais, não é, quanto de setores privados, oligopólios industriais, por meio do Conselho Interministerial de Preços. Já é um pouco diferente do realismo tarifário que havia durante o PAEG, não é? Ou seja, o Delfim Neto ele vai ter uma atuação no milagre econômico de pisar no acelerador, não é? Por meio de políticas monetárias e creditícias expansionistas, fazer desvalorizações cambiais, incentivos fiscais e creditícios para as exportações, e, ao mesmo tempo, controlar os preços, né? Partiu-se de um diagnóstico que a inflação, que a inflação de demanda já havia sido combatida pelo PAEG, e que agora a inflação que restava era uma inflação de custos, causada pelo realismo tarifário e pelos juros elevados. Então ele vai controlar juros e vai controlar os preços dos oligopólios industriais, e ao mesmo tempo estimular a economia por meio de políticas monetárias, porque ele achava que não tinha problema mais de demanda, que o problema da inflação era um problema de custos. Questão 16. Houve no governo Costa e Silva uma mudança na política de combate à inflação em relação àquela praticada no período do PAEG. É certo afirmar que a nova política
manteve inalterada a expansão do crédito ao setor privado praticada no período anterior. Errado, né? Ela expandiu o crescimento do crédito. Enquanto o PAEG conteve o crescimento do crédito, o milagre econômico, durante o milagre econômico, né, houve expansão do crédito ao setor privado, por isso está errado. Introduziu o mecanismo de controle direto de preços dos grandes setores industriais, correto. Acelerou a correção de preços relativos, dando origem à inflação corretiva, errado. Né? Baseou-se no diagnóstico de inflação de custos, correto. Né? O diagnóstico é de que a inflação de demanda havia sido combatida pelo PAEG, pelas medidas do PAEG, e que a inflação que restava era uma inflação de custos, correto. Introduziu uma nova política salarial que repôs parte das perdas acumuladas ao longo do primeiro governo militar, errado. Né? Então não repôs, né? Ela, porque a política na verdade mudou um pouco, né? Aquela inflação programada, aquela política salarial que estabelecia uma inflação programada muito abaixo da inflação efetiva, foi amenizada, mitigada, mas não repôs as perdas do governo anterior. Né? Somente estabeleceu que dali para frente, a partir do milagre, a perda salarial seria menor. Por isso o item está errado. Questão 17. Alguns aspectos da economia internacional contribuíram para o rápido crescimento da economia brasileira no período do milagre. Entre esses estão a rápida expansão do mercado de euro-dólar. Correto. Né? Então, o mercado de euro-dólar ele era, na verdade, o reflexo de saídas de capital dos Estados Unidos, né? Fugindo de certos controles na economia americana, houve essa expansão do mercado de euro-dólar formado por essa saída de capital dos Estados Unidos, não é? Portanto, déficit na conta capital dos Estados Unidos, né? Que expandia os dólares na economia mundial. Então, está correto, a rápida expansão do mercado de euro-dólares. A elevada liquidez em dólar e a crescente facilidade de obtenção de empréstimos e financiamentos nos centros financeiros internacionais, correto. A ausência de preocupações quanto à capacidade dos Estados Unidos de garantir a paridade do dólar com o ouro dentro das regras acordadas em Bretton Woods. Errado, não é? Havia preocupação com relação à paridade do dólar com o ouro, não é? Tanto que vai ocorrer em 1971 a quebra dessa paridade e depois em 73 a flutuação das taxas de câmbio, não é? E o rompimento do acordo de Bretton Woods, que diz respeito aos sistemas de taxas de câmbio, não é? Fixa e a paridade com ouro. Então está errado. O rápido crescimento do comércio internacional e da economia mundial, verdade, correto. 18. A partir de 1968, tanto o produto global como os produtos setoriais apresentaram um extraordinário crescimento. O PIB real cresceu a taxa média de 11,2% ao ano e o da indústria de transformação 13,3% ao ano. Relativamente a esse período, conhecido como do milagre brasileiro, é certo afirmar. Estava clicando aqui errado. É certo afirmar. O crescimento deveu-se às condições externas favoráveis, mas influiu decisivamente a mudança na estratégia econômica do governo, que passou a adotar políticas de expansão da demanda e de estímulo à produção. Correto. Então, condições externas favoráveis, reformas institucionais do PAEG e uma estratégia econômica do governo, né, de estímulo à demanda. Né? Então, o FINETO promovendo uma política monetária e até fiscal, em certo ponto, expansionista. Correto. O crescimento do período do milagre é enganoso, de vez que não veio acompanhado de investimentos e deveu-se exclusivamente ao uso mais intenso da capacidade instalada da indústria. Errado, não é? A gente viu que tem um período inicial de ocupação da capacidade ociosa, mas no período de 70 a 73, 71, 73, é um período de forte crescimento dos investimentos e de expansão da capacidade produtiva.
Mas não foi, como no período do plano de metas ou no segundo PND, um aprofundamento da substituição de importações. Foi um forte crescimento da indústria, mas dentro de uma matriz industrial já estabelecida, sem grandes transformações na estrutura produtiva brasileira, não é? Não houve uma grande substituição de importações no período. Então, investimentos para uma indústria de ampliação e expansão de uma indústria que já existia. Mas o item está errado, de fato houve crescimento dos investimentos, né? Embora não na profundidade, na transformação que houve durante o plano de metas ou mesmo o segundo PND. Então o item está errado. A equipe econômica comandada por Delfim Neto manteve a política de combate à inflação via redução de demanda iniciada no governo anterior. Contradiz exatamente o que a gente discutiu, né? Na verdade, não manteve a política, não é? Foi uma política de estímulo à demanda, porque se diagnosticou que a inflação de demanda já estava controlada e que a economia precisava agora acelerar o crescimento e controlar a inflação de custos. Então está errado. A produção industrial cresceu inicialmente mediante utilização de capacidade ociosa. Sim, somente no início dos anos 70 é que se verificaram aumentos mais expressivos de investimento. Correto. 19. No período, no que se refere ao desempenho do setor externo da economia brasileira no período 67 e 73, é possível constatar uma acumulação significativa de reservas internacionais, apesar do crescimento expressivo da dívida externa. Correto, né? A gente viu aqui que o crescimento da dívida externa era maior que o déficit na conta corrente, né? Então, essa entrada de capital tanto financiou o déficit de conta corrente e, como era superior ao déficit de conta corrente, teve um processo de acumulação de reservas. Balanço de pagamentos, portanto, superavitário. Correto. Um aumento da participação dos empréstimos privados na composição da dívida externa brasileira. Correto. Uma redução na entrada de capitais para investimento direto em relação ao período anterior. Errado, não é? Então há um aumento tanto de empréstimo externo quanto de investimento direto. O aumento da participação de produtos manufaturados na pauta de exportações. Correto também, não é? Até por causa dessa política de mini desvalorizações cambiais e os incentivos fiscais e creditícios às exportações, houve uma ampliação da participação dos produtos manufaturados na pauta de exportações. É aqui que o café perde a majestade, de fato, não é? Deixa de ser o principal produto de exportação, não é? Com essa expansão forte do comércio internacional, das exportações e aumento da expansão e aumento da produção de outros produtos, não é? De produtos manufaturados, de produtos industriais. Então está certo. 20. Questão 20. No ciclo de crescimento da economia brasileira, no período de 68 e 73, ocorreram os seguintes eventos. Uma nova etapa no processo de substituição de importações, com a redução do coeficiente importado da economia. Errado, não é? Então há um aumento das importações. Há um forte aumento das exportações, mas um aumento forte também das importações, principalmente de petróleo e de bens de capital, que deixava a economia vulnerável a um choque externo, que de fato ocorreu, que foi o primeiro choque do petróleo em 73 e 74. Então está errado, não significou uma nova etapa do processo de substituição de importações, o milagre econômico. Como a gente já falou aqui, a economia cresceu muito baseado numa estrutura produtiva que já existia. As indústrias de bens de consumo durável e de construção civil lideraram a retomada do crescimento. Correto, não é? Então, um forte crescimento, como está baseado na expansão do crédito, não é? Então, e também dessas novas fontes de financiamento da habitação, e também retomada de investimentos, não é? De investimentos públicos. Então, os setores líderes foram exatamente esses, da indústria de bens de consumo durável e de construção civil. Então está correto. Uma redução no número de empresas públicas como resultado do início do processo brasileiro de privatização. Errado, não é? O processo de privatização vai iniciar, de fato, no início dos anos 90, não é? Com o Collor. Não houve redução, mas sim aumento das empresas públicas durante o período do milagre econômico. Está errado.
O governo se absteve de intervir, né? Inclusive, né, o Ricardo Belchovski, né, que estuda muito o desenvolvimentismo brasileiro, desde Getúlio Vargas, ele considera que o período do regime militar é um desenvolvimentismo, né? É uma fase de desenvolvimentismo autoritário, mas não tem nada de liberal, é uma fase desenvolvimentista. Mesmo que tenha no governo pessoas como Mário Henrique Simonsen, Roberto Campos, Bulhões, talvez por uma mentalidade militar e de potência grande, não é? Foi um governo desenvolvimentista. Então não houve redução do número de estatais, de empresas públicas, mas um aumento das empresas públicas. Por isso o item está errado, não é? O governo se absteve de intervir diretamente na fixação da taxa de juros. Errado. O governo controlou as taxas de juros. Controlou o preço, controlou a taxa de juros e pisou no acelerador, né? Fazendo política econômica expansionista. Então está errado, né? Dizer que o governo se absteve de influenciar, de intervir diretamente na fixação da taxa de juros. Ampliação do endividamento externo. Sim, ocorreu um aumento da dívida externa, né? Que passou de uma magnitude de 6 bilhões para cerca de 14 bilhões. Né? Depois dá um novo salto durante o segundo PND para em torno de 50 bilhões, aí depois com choque de juros vai para 100 bilhões. A dívida externa. Questão 21. Nos anos 68 e 73, conhecidos como período do milagre econômico, o PIB cresceu no país a uma taxa média anual de 11,2%. Contribuíram para esse crescimento. Uma capacidade de produção ociosa herdada do período anterior. Sim, contribuiu no período inicial, né? Correto. A implementação de medidas de política monetária destinadas a expandir o crédito ao consumidor. Correto. Elevação do salário real mínimo causada por alterações na política salarial. Errado. Embora mitigou um pouco aquela perda salarial, né, dali para frente, mas continuou havendo queda de salário real. Redução das taxas de juros internas e condições favoráveis para a captação de recursos externos. Correto. O aumento das reservas internacionais resultantes de saldos positivos da conta de transações correntes do balanço de pagamentos. Errado. Então, as reservas internacionais aumentaram porque a dívida externa era maior do que os déficits em conta corrente, né? E o país teve déficit em conta corrente, embora teve superávit no balanço de pagamentos, porque a conta capital e financeira superava a conta corrente, o déficit na conta corrente, que também não era enorme, né? Mas, de qualquer forma, havia déficit em conta corrente e a acumulação de reservas internacionais foi causada por uma entrada de capital maior do que o déficit em conta corrente. Por isso o item está errado. 22. O período da década de 60 assistiu à aceleração da taxa de crescimento econômico, período posteriormente ao cunhado de milagre. A esse respeito pode-se afirmar que a abundante disponibilidade de divisas provenientes da alta liquidez do mercado internacional, especialmente de recursos procedentes do chamado mercado de eurodólares, contribuiu para o desempenho econômico observado no período. Correto. A interpretação das autoridades econômicas de que a inflação era de demanda contribuiu para a adoção de medidas como a restrição a aumentos de salários reais e da liquidez. Errado, não é? Então, a visão era de que a inflação era de custos, a inflação de demanda já tinha sido combatida. E não houve controle da liquidez, houve expansão da liquidez. A política de mini desvalorizações cambiais, implantada a partir de 68, não concorreu para o bom desempenho do desempenho exportador. Errado, não é? Uma vez que os déficits no balanço de pagamento e transações correntes foram agravados pela estabilidade do valor exportado e pelo aumento do valor importado. Errado, houve crescimento das exportações. O controle da inflação foi operacionalizado por meio de forte intervenção no sistema de preços, uma vez que o governo se utilizou de órgãos estatais, como o Conselho Interministerial de Preços, né, para promover o reajuste de preços de diversos setores da economia. Correto. O crescimento econômico no período foi liderado pelo setor industrial, com destaque para bens de consumo duráveis, o que, por sua vez, aumentou a dependência externa da economia brasileira em relação à importação de bens de capital. Correto, não é? O destaque é o setor de bens de consumo duráveis e para expandir o setor de bens de consumo duráveis precisava importar muito bens de capital, não é? E não substituía a importação
desculpa, a importação, né, de bens de capital com produção doméstica, né? Isso é o que o segundo PND vai tentar fazer, né? Então está correto, né? Aumenta a dependência externa da economia brasileira em relação à dependência de bens de capital e de petróleo, né? Esse era o crescimento maior em termos de importações, ok? Então está correto. Eu vou parar por aqui porque as questões já estão se repetindo, não é? A intenção é essa, de ver um número grande de questões que dá uma ideia boa a partir simplesmente da resolução de questões das questões, né, e características mais importantes das políticas econômicas do período e dos resultados, né, dessas políticas econômicas. Ok? Então, com isso, encerramos nossa aula sobre PAEG e milagre econômico, né, e continuaremos com segundo PND e ajuste do setor externo na próxima aula. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.